O Brasil é um dos países em que as pessoas menos leem no mundo. Mesmo com a facilidade que se tem hoje em dia com os e-books, os livros são caros e, infelizmente, uma grande parcela da nossa população tem analfabetismo funcional. Para vocês terem uma ideia, o segundo livro mais lido no mundo é O Senhor dos Anéis. E nós temos um preconceito imenso no país com esse livro. A maioria das pessoas não quer nem chegar perto dele e, por incrível que pareça, o motivo principal é o seu tamanho. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma correlação entre O Senhor dos Anéis, o analfabetismo no país e os e-books. Acompanhe comigo essa história. Ah, mas antes, não se esqueça, assim que você terminar de ver esse vídeo, deixa o like aí, ajude o canal, assim nós poderemos crescer e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E agora, sem mais demoras, vamos lá. J.R.R. Tolkien levou 12 anos para terminar sua obra mais famosa. O livro O Senhor dos Anéis foi terminado de ser escrito depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, mas só foi publicado em 1950. Para vocês terem uma ideia do âmbito que esse livro alcançou, ele é considerado o segundo livro mais lido no mundo, perdendo somente para a Bíblia. Já vendeu mais de 160 milhões de cópias em mais de 40 línguas diferentes. O merchan do livro é fantástico. Além de camisas, cadernos, canecas, ele já foi levado para as bilheterias no cinema mais de uma vez, já virou desenhos animados, foi lançado como RPG e inclusive já fizeram até um musical dele. Também já foi transformado em quadrinhos e vários cantores e bandas fizeram obras relacionadas a essa obra. Inclusive, a banda Led Zeppelin tem 4 faixas de músicas baseadas completamente na obra de Tolkien. Desde que ele foi lançado, ele já foi alvo de várias críticas positivas e algumas negativas. Com suas intimidantes mais de 1.500 páginas, por incrível que pareça, um dos maiores defeitos do livro, que muitos acharam, é que ele é pequeno. Mas o que faz a obra de Tolkien tão fantástica? É porque é uma história bem longa, segundo o próprio autor, contada de uma maneira que não consegue desagradar totalmente muitos e nem agradar totalmente muitos. As descrições que Tolkien faz no seu livro são fantásticas, seja ela de lugares ou personagens. É uma verdadeira novela aventuresca. A maneira que Tolkien escreve faz parecer que você está lá, vivenciando tudo aquilo. Você está vendo as montanhas, você está vendo as pradarias, você está acompanhando a história dos personagens como se estivesse do lado deles. Para quem não leu ainda, ou não conhece direito o que é a história do Senhor dos Anéis, um leve resumo, sem spoiler. Ele conta a história de um objeto mágico que é encontrado. Um objeto pertencia a um ser maligno. E esse ser maligno precisava desse objeto para conseguir restaurar seu poder e conseguir definitivamente dominar o mundo. Pensa da seguinte maneira, é como se fosse o próprio Satanás perdido seu tridente. E agora, se ele pegar a posse do tridente, ele consegue dominar a Terra completamente. É mais ou menos isso. Mas então alguém, que ninguém esperava, acha esse objeto mágico. E acaba, mesmo sem ter a mínima esperança de conseguir isso, partindo em uma jornada para destruir esse objeto e assim eliminar o mal completamente. Ao longo do caminho, nós acompanhamos a viagem junto com vários companheiros que aderem a essa jornada dele. Só que cada um desses companheiros tem seus próprios problemas, que embora não sejam tão graves e sérios quanto o do protagonista, também são bem perturbadores. A história do Senhor dos Anéis chega a ser bem básica. O negócio é a maneira em que ela é narrada. Não são somente um ou dois personagens cativantes.
são vários que aparecem ao longo da história. E por maior que seja o livro, você nunca consegue ficar entediado, porque quando as coisas começam a ficar um pouco mais lentas, do nada há uma reviravolta incrível que faz com que sua adrenalina suba. Infelizmente, nós não temos no Brasil uma cultura tolkiana, e isso é uma grande pena, porque a viagem que Tolkien nos proporciona nos seus livros é fantástica. É uma coisa que estimula a nossa imaginação, estimula a nossa vontade de leitura. E talvez aí esteja um grande problema. No Brasil, a nossa cultura de leitura é muito fraca, infelizmente. Há diversos motivos para isso, e todos eles são bem conhecidos. Um deles é o alto custo de livros aqui no Brasil. Um bom livro, para você comprar numa livraria, quem entra numa livraria sabe disso, fica na faixa entre 40 a 90 reais. O próprio livro O Senhor dos Anéis, ele custa às vezes mais de 150 reais, dependendo da livraria. E isso é um absurdo para um país que deveria estimular seus jovens a ler mais. Infelizmente, aí a gente entra em uma outra questão também. O índice de analfabetismo e analfabetismo funcional do Brasil é imenso, chega a 69%. Para vocês terem uma ideia, 4% é de analfabetos, que não tem mínima noção de ler e escrever, e os outros 65% é de analfabetos funcional. O que vem a ser analfabeto funcional? As pessoas que têm analfabetismo funcional, elas têm dificuldade tanto em ler e interpretar textos, quanto em matemática básica. Um estudo feito aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, diz que 23% da população não tem dificuldades em leitura. Consegue ler bem, interpretar texto bem, tem uma noção boa de matemática. Mas somente 8% não tem dificuldade nenhuma nisso. Para facilitar, de cada 100 pessoas no Brasil, 4 não sabem ler nada, 8 sabem ler tudo e fazer contas perfeitamente bem de cabeça, 23% sabe se virar bem, consegue ler bem e fazer contas razoavelmente bem, mas 65% tem dificuldades em ler bem, interpretar aquilo que está lendo bem e fazer contas de cabeça facilmente. E isso é um tremendo absurdo num país que deveria estimular seus jovens a ler. Justamente porque, sem leitura, o que vai ser da gente? O que vai ser desse país? O que vai ser dos nossos jovens? Eles vão continuar pensando em conseguir somente um trabalho que possa sobreviver, sem ter grandes opções para o futuro, sem conseguir desenvolver arte, sem conseguir desenvolver ciências, sem conseguir desenvolver qualquer outra coisa que estimule o crescimento do país, como acontece nos países desenvolvidos. Sem preconceito nenhum, somente com dados. Para vocês terem uma ideia, dos 65% que tem de pessoas que não têm boas noções de leitura e matemática, a maioria dessas pessoas acaba conseguindo empregos em venda, trabalhos de indústria, trabalhos de empreiteiras ou principalmente no mercado informal. Pouquíssimos deles conseguem empregos que pagam um salário bom, em que eles possam viver bem, adquirindo o que eles quiserem ou conseguindo um estilo de vida que os permita viajar, passear, enfim, um estilo de vida que todos nós gostaríamos de ter. E olha que nós temos grandes facilidades hoje em dia para conseguir ler livros. Afinal, quem tem acesso a uma rede Wi-Fi pode a qualquer momento baixar e-books para ler, ou até mesmo ler online. Embora aconteça uma guerrinha meio sem sentido entre os e-books e os livros físicos, há diversas pessoas que acham que uns são melhores do que o outro, a grande verdade é que os dois são muito práticos e funcionais. Não vou entrar no detalhe de quem está certo e está errado. Eu vou jogar somente o meu exemplo do que eu gosto. Para ler na rua, o e-book é fantástico. Afinal, eu uso o celular e para você levar um livro físico na rua fica meio complicado, porque ele é um volume muito grande, às vezes. Então, você lê através da tela do celular ou do seu tablet
é muito mais prático. Mas quando eu estou em casa, eu gosto muito de pegar um livro físico na mão para poder ler, sentir a textura do papel, sentir aquele cheirinho de livro novo. É muito gostoso. Enquanto um te dá uma sensação gostosa de segurar, de vivenciar o manuseio do livro, o outro te dá praticidade para você ler em qualquer momento e bem mais fácil. Por isso eu mantenho os dois sempre comigo. Eu tenho a minha biblioteca particular, qualquer dia eu vou mostrar ela para vocês, mas também tenho um site de livros ótimo, que eu fico lendo e tem vários livros fantásticos. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar no link aqui um dos melhores sites de livros que eu conheço. É o Blogs Livro Online Estante. Ele pertence à Karina. É uma pessoa fantástica, para vocês terem uma ideia, que está sempre conversando com as pessoas que frequentam o site dela, aceitando sugestões de colocarem livro. Ela tem uma equipe fantástica, que cada vez que eu vejo o site, tem um livro novo lá. Além de ter fácil acesso, você vê livros que são caríssimos às vezes de você buscar na livraria para ler, e é facilmente lido ali. Sem contar que o layout do site dela é muito maneiro. Eu recomendo muito que vocês entrem no site dela para poder ver. Eu vou deixar aqui nas descrições o link para poder vocês pularem direto para o site dela. Agora, voltando para o nosso tópico, o que acontece também no Brasil com o Senhor dos Anéis? Tudo bem, nós temos uma parcela da população que não consegue ler bem. Nós temos também livros que são caros, mas que nós conseguimos achar grátis para ler online na internet. Inclusive, no site da Karina tem no estante O Senhor dos Anéis, O Hobbit e outros livros de Tolkien lá para você ler de graça. Mas o que eu vejo que acontece muito é que as pessoas têm medo do tamanho do Senhor dos Anéis. Tudo bem, é um livro grande, 1.500 páginas, só que não há motivo para ter esse medo. Quando você pega um livro que é chato, isso já aconteceu comigo, você não consegue passar das primeiras páginas. É uma leitura às vezes maçante. Mas não é o que acontece com a obra de Tolkien. Quando você começa a pegar ele para ler, ele vai te envolvendo, ele vai te seduzindo, ele vai cada vez mais te conquistando. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu não consigo parar o livro numa parte e continuar depois. Caramba, a menos que você não faça nada o dia inteiro e tenha o tempo livre para pegar um livro e terminar ele, você vai ter que parar qualquer livro que você leia. Mesmo que seja um livro de, 50 páginas. Outras pessoas falam: ah, eu não gosto de histórias grandes. É uma coisa engraçada também, porque muitas dessas pessoas que não gostam de histórias grandes acompanham, por exemplo, uma novela de um horário nobre durante 4, 5, às vezes 6 meses. E muitas podem falar: ah, mas a novela é pequena. Pequena? Vocês têm noção de quantas páginas é um roteiro de uma novela? Vou fazer uma conta rapidinho com vocês. Para vocês terem uma ideia, vamos colocar que cada capítulo de novela dura uma média aí de 40 minutos diário. Mas o que vocês não sabem é que cada minuto de cada capítulo é necessário ter uma página de roteiro, e às vezes até mais, para poder rolar a história. Então acompanhe comigo. Nós temos 40 minutos por dia, que são equivalentes a 40 páginas ou mais por cada capítulo. Com 6 capítulos por semana, nós temos 240 minutos e equivale a 240 páginas. Se você botar isso vezes 4, referente às semanas no mês, você tem uma média, e às vezes até mais, de 960 páginas. E vocês acham isso pequeno? Se vocês colocam isso, quantos meses tem duração, às vezes, uma novela, dá uns 3, 4 Senhor dos Anéis. Então acaba não sendo muito razoável as pessoas falarem que não gostam de histórias longas ou ficam entediadas com histórias longas. Talvez o problema seja que quando as pessoas veem uma novela, elas veem capítulos diários que acabam não ficando muito aparente que aquilo ali é uma coisa longa. Já num livro grande como O Senhor dos Anéis, as pessoas olham o livro assim e pensam: oh meu Deus, é muito grande, que medo. Só que com isso, a maioria está perdendo uma oportunidade fantástica de conhecer uma ótima e excelente história. E nesse caso, pessoal, a sugestão que eu dou para vocês é que, se vocês têm medo do tamanho do livro do Senhor dos Anéis, ou acham que é desconfortável pegar o livro para ler,
pega um e-book. Entra no site da Karina, que eu falei para vocês, no Blogs Online Livro da Estante. Vocês vão ver lá, tem a obra completa de Tolkien lá para vocês lerem. E o melhor de tudo, além de vocês terem um acesso rápido, fácil e grátis, vocês ainda vão ter dezenas de outros livros fantásticos lá também para poder ler. Então fica a dica aí. Se vocês não conseguem, não têm condições de comprar, ou acham que ficam um pouco assustados com o tamanho de alguns livros, procura livros e books para ler. Vocês com certeza vão ter uma oportunidade boa de ler livros bons e de fácil acesso. E quanto ao Senhor dos Anéis, pessoal, eu realmente sugiro muito que vocês peguem para ler. Porque a história de Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Legolas, Gillen, Boromir e principalmente Aragorn, que são os 9 caminhantes do Anel, é fantástica de se acompanhar. E esses que eu falo são os personagens principais, sem contar as dezenas de outros personagens secundários que aparecem, que são fantásticos também de se acompanhar. Para quem conhece O Senhor dos Anéis dos filmes, gostando ou não gostando, eu recomendo que pegue os livros para ler. Por 2 motivos. Muita gente, embora tenha gostado dos filmes, não gostou de alguns personagens. E outros que não gostaram dos filmes, acabam não pegando o livro para ler porque ficou com uma noção errada. E eu digo para vocês, embora os filmes fossem uma boa adaptação, não é excelente. Porque tem muitas situações que ou foram alteradas, ou os próprios personagens foram um pouco deturpados com relação ao livro. Sem contar os personagens que não aparecem. Afinal, quem lê os livros não sentiu uma tremenda falta de Tom Bombadil? Para aqueles que têm um pouco de dificuldade de leitura e acham que não vai conseguir encarar a obra de Tolkien, Os Senhor dos Anéis, de um começo assim, vocês podem de repente tentar começar pelo Hobbit, que tipo assim, é uma pré-história do Senhor dos Anéis, por assim dizer. É uma fantástica aventura também e faz com que vocês também entrem de maneira mais suave no mundo de Tolkien. De qualquer forma, fica a dica. Eu recomendo que vocês peguem a obra de Tolkien para ler. Se vocês conseguirem comprar, comprem, porque é um ótimo livro para você ter na sua estante. Lendo, não de enfeite. Agora, aqueles que não têm condições de comprar, entra na internet e leia um livro online. Vai no site que eu te recomendo, o site da Karine, que vai estar aqui o link na descrição, não se esqueça. Vale muito a pena vocês lerem. Eu não contei muitas partes da história, porque eu não quero tirar o prazer de vocês descobrirem. Eu não gosto de dar muito spoiler com relação às pessoas que não gostam de receber spoiler. Mas no livro vocês vão achar guerra, cenas de batalhas, cenas de luta, personagem a personagem, romance, vocês vão achar aventura e principalmente vocês vão achar a descrição de um mundo fantástico que não perde e ganha às vezes de qualquer cartógrafo real. O mais incrível de tudo é que o Tolkien ele escreveu esse livro porque ele queria contar uma história longa que fosse bem aceita, entendeu? Pelo menos, se não por todos, pela grande maioria. E eu não lembro se eu já falei, mas como muita gente acabou percebendo, embora a história seja grande, ela ficou faltando algumas partes. Então, eu, por exemplo, eu acho que o livro podia ser maior, entendeu? Eu achei o livro curto. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que o real objetivo de J.R.R. Tolkien, por ter escrito O Senhor dos Anéis, é que ele queria desenvolver um pano de fundo em que ele pudesse inserir uma língua que ele criou. E na verdade a língua élfica, ela existe. Ela foi criada completamente pelo Tolkien. E foi criada com tal riqueza de detalhes que tem muitos lugares no mundo hoje em dia que ela é falada. Não que tenha algum país do mundo que tenha assumido a língua élfica como sua língua nativa. Mas muitos estudiosos no mundo, ao estudar essa língua, acabaram extrapolando e desenvolvendo ela de tal maneira que em certas localidades, seja ela em locais de estudo ou mesmo comunidades pequenas, é falada a língua élfica. Então pode-se dizer que Tolkien conseguiu o objetivo dele. Ele conseguiu criar uma história fantástica, grande, que muita gente ama de paixão e ao mesmo tempo
que serviu de pano de fundo para ele desenvolver a língua que ele queria criar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi a primeira apresentação de livros que eu particularmente amo de paixão. Eu costumo brincar que o único vício que eu tenho na minha vida é leitura. E com certeza vocês verão apresentações de outros livros que eu li e que eu repostei. Se você tem algum livro que vocês tenham lido, que tenham gostado, deixa nos comentários aí pra mim. Dá uma força para poder eu ter conhecimento de outra história. Pode botar uma pequena resenha do livro. Não se preocupa se der um spoiler ou outro, não. Eu não ligo. Afinal, por melhor que seja um spoiler, nada se compara à maneira do autor contar aquilo ali. E com certeza eu vou colocar outros livros que tem no site da Karina aqui também, para poder vocês terem vontade de ir lá ler. Ou de ir numa livraria comprar. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal também, assim quando eu tiver outros vídeos vocês já vão receber a notificação. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!